Olá, muito bem-vindos ao canal Feito à Mão. Hoje, na nossa segunda aula da coleção dos bichinhos bolinha, o nosso bichinho bolinha que a gente vai executar em aula é a corujinha. A minha corujinha de aula já está aqui finalizada. Essa coleção já foi feita lá no meu Instagram. São 15 peças dessa coleção, as receitas free delas estão disponíveis lá no Instagram. Vocês pediram demais e a gente está trazendo então aqui para o canal passo a passo de todas as peças da coleção dos bichinhos bolinha. Lembrando que são 15 peças. A gente já executou em aula então a nossa abelhinha bolinha, que foi a nossa primeira aula. E hoje a gente vai executar então a nossa corujinha. Essa coleção é super fácil de executar para nível iniciante. Pode ser realizada só com sobras de fio. E é uma coleção lindíssima de 15 peças. Todas as peças vão ser trazidas, então, em aulas passo a passo aqui no canal. E hoje é a nossa segunda aula da corujinha. Então, já vou pedir pra ti que se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal para não ficar de fora de nenhum passo a passo. E seja membro também aqui do nosso canal, dando um apoio pro nosso canal. A um valor de R$ 6,99, tu se torna membro do canal. Tem direito a uma aula extra por mês. E também a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde tu pode dar sugestões de aulas que você gostaria de que tenha aqui no canal. Lá no clube de membros, eu só vou atender a pedidos de aula, tá? Lá sempre vão ser peças escolhidas por você. Então, se tu quer apoiar aqui o canal, já seja membro do canal para ter direito a esses benefícios. E aqui, então, na descrição desse vídeo, tu vai encontrar toda a relação de material que tu precisa para executar essa corujinha. E também vai encontrar o link das minhas redes sociais. Então, eu não vou mais me espichar. Sem mais delongas, deixa pra mim aqui no comentário qual bichinho que tu tá esperando o passo a passo aqui dessa coleção. Se tu tá confeccionando a coleção comigo, não esquece daquele like. Bora pra nossa aula? Bora fazer a nossa corujinha bolinha? Então, para eu executar a minha corujinha, eu já adiantei aqui a base de aumentos da minha corujinha. Todas as minhas peças da coleção do bichinho bolinha têm a mesma base de aumentos, que é de 36 pontos. Sempre que houver alteração na receita da base de aumentos, eu vou passar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Como é uma sequência repetitiva, a mesma que a gente já fez lá na nossa primeira peça dos bolinhas, que é a abelhinha, aqui eu tenho, então, as carreiras múltiplas de aumento até a carreira de 4 pontos e um aumento. Vou rolar para vocês aqui, obviamente, sempre a receitinha dessa base de aumentos. Aqui eu já trabalhei as minhas carreiras retas. As carreiras retas variam de um bolinha para outro. Uns têm mais carreiras retas, outros têm menos. Então, conforme eu for fazendo, eu sempre vou explicar para vocês. Aqui eu trabalhei, ó, a base de 4 pontos e um aumento, e depois eu trabalhei 8 voltas de ponto sobre ponto aqui na minha coruja, tá? Então, eu trabalhei até a volta de número 6 fazendo aumentos, e depois eu trabalhei da volta de número 7 até a volta de número 14, em um total, então, de 8 voltas de ponto sobre ponto, tá? Sempre vou trazer para vocês, quando houver alteração, direitinho, para vocês, bem certinho, para que não haja nunca dúvidas, tá? Mas como aqui é só repetição, eu já adiantei essa parte, tá? Pra gente não perder tempo na aula. Então, agora, depois que eu fiz aqui a minha última carreira de ponto sobre ponto, que é a 8ª carreira de ponto sobre ponto, eu tô na volta de número 14. Agora, eu vou pra volta de número 15, onde eu vou iniciar as diminuições. Na volta de número 15, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e a diminuição. Então, vou pegar aqui na alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e gerar a minha diminuição. E aqui eu vou fazer 4 vezes a mesma sequência de 7 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer por toda a volta essa sequência e vou encerrar a volta de número 15 aqui com 32 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, de 7 pontos e uma diminuição, agora com 32 pontos, a volta de número 16 é de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui a gente só vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Agora, na volta de número 17, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e a diminuição. Vamos repetir a sequência de 6 pontos e uma diminuição aqui por toda a nossa volta. E no final dessa volta aqui, nós teremos 28 pontos no nosso trabalho.
A volta de número 18, a gente vai trabalhar de ponto sobre ponto. Então, esta volta aqui, nós trabalharemos sobre os nossos 28 pontos. Para a volta de número 19, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. Vamos seguindo aqui com a carreira de 5 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta aqui, nós vamos ter 24 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizar a minha volta de 24 pontos, as duas próximas voltas aqui serão de ponto sobre ponto. Então, a volta 20 e 21 será de ponto sobre os 24 pontos, tá? Então, vamos subir duas voltinhas. Finalizada aqui minhas duas voltas de ponto sobre ponto, agora, nessa altura que a gente tá aqui, a gente vai fechar a nossa coruja. Antes de fechar a nossa coruja, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Eu vou dobrar minha corujinha assim, ó, no meio, porque a gente vai costurar aqui, vai fechar em pontos baixos. Então, eu vou fazer assim, ó. Quando eu fizer assim na minha corujinha, eu vou ver que aqui eu não tô bem no meio pra mim começar a fechar em pontos baixos. Então, aqui, ó, vou voltar 1, 2, 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontos para que depois eu deixe essa minha corujinha aqui, ó, bem centralizada, porque depois eu vou trabalhar aqui em pontos baixos, tá? Então, vocês façam isso aí no trabalho de vocês e também cuidem para que fique assim, ó. Aqui tem as diminuições, para que elas fiquem centralizadas aqui no meio na hora de vocês costurar a corujinha de vocês, que isso aqui vai facilitar na hora da gente costurar olhos e tudo, a gente vai ter uma peça mais simétrica, tá? Então, aqui eu tenho as diminuições, ó. Voltei 3 pontos e vai dar bem no meinho aqui, ó. Tá? Eu vou colocar agora enchimento aqui na minha corujinha, porque a gente já vai fechar ela, então eu já vou deixar ela toda cheia. Então, eu vou vir aqui com a minha fibra e vou completar aqui tudo dentro da minha corujinha com enchimento. Como essa próxima coleção que eu tô fazendo aqui são todas chaveiro, eu não vou botar guiso de chocalho aqui na minha corujinha, mas se vocês quiserem, vocês podem botar e fazer ela na versão chocalho também, tá? Não tem problema nenhum. É só colocar o chocalho aqui na hora que a gente coloca a fibra, colocar o chocalho junto. Então, eu vou completar ela aqui, ó. Vou ajustar bem o meu enchimento, para que ele fique bem acomodado aqui dentro da minha corujinha. Vou colocando enchimento aqui mais um pouquinho e depois eu volto pra gente fechar junto. Então, eu coloquei aqui enchimento na minha corujinha, ó. Ela tá bem cheinha. E agora, eu vou começar a fechar aqui. Quando eu tiver quase terminado a costura aqui, eu coloco mais enchimento. Então, agora, pra mim fechar, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar o ponto aqui atrás e o ponto lá da frente e vou puxar e fazer ponto baixo. Assim. Um, ponto aqui, o ponto lá da frente. 2, ponto aqui e lá da frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aqui no cantinho eu vou colocar o 12º pontinho, 12 pontos, tá? Vou cortar este fio. Voltar aqui esse último ponto pra gente dar um arremate nele, e agora eu vou ajustar aqui a fibra dentro da minha corujinha, pra que ela fique bem direitinho. Vou ajustar bem. E daí, com esse fio que eu deixei aqui, depois que minha fibra tá bem acomodada, é importante que vocês trabalhem a fibra. Se precisar, vocês vão entrar com uma agulha, se você ver que ficou encaroçado em algum lugar, e desmanchar o caroço da fibra, para que a peça fique bem simétrica, tá? Então, ela tem que ficar bem direitinho, com a fibra bem posicionada dentro dela, ó. Trabalhem sem medo na peça e deixem ela bem simétrica, tá? Agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceira, eu vou rematar esse fio aqui. Então, vou pegar minha agulhinha aqui e vou colocar na minha agulha. E eu vou rematar da seguinte forma, pra ficar igual os dois lados, ó.
eu vou entrar aqui, ó, por dentro do cantinho aqui, fazendo assim, ó, por dentro de um ponto aqui no cantinho, baixando essa pontinha pra ficar parecida com aquela. Agora, eu vou vir aqui pela frente também, ó, e vou voltar com ele aqui pra trás, ó, pra gente firmar esse fio. Agora, eu vou passar ele por meio dos meus pontos aqui, ó, dos meus pontos baixos, trancando ele aqui, pra não ter risco dele se soltar. Vou ajustar aqui pra não ficar repuxado, e agora eu vou perder ele aqui dentro da minha fibra. Cortar o excesso. Ajustar aqui os pontinhos que eu entrei e saí, para que eles não fiquem marcados. E ajustar aqui no topo também, para que não fique marcado e nem repuxado. Tá? Tá pronto aqui, então, a base da nossa corujinha. Vamos para as próximas peças. Para fazer a asa da corujinha, eu vou trabalhar com um fio azul um pouco mais escuro, tá? E eu vou iniciar aqui fazendo o meu anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora, na minha segunda volta, eu vou trabalhar toda em aumentos. Então, vou vir aqui dentro do primeiro ponto, já fazendo o meu aumento. E assim, eu vou seguir aqui por todos os meus 6 pontos. Para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento. No final da segunda volta, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta, minha sequência vai ser um ponto e um aumento. Vou seguir fazendo aqui a sequência de um ponto e um aumento até o final. E no final da minha terceira volta, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, a nossa sequência vai ser 1, 2 pontos e o aumento. Vamos seguir em 2 pontos e um aumento até o final. No final da quarta volta, nós vamos ter 24 pontos no nosso trabalho. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou cortar este fio e vou deixar um pedacinho de fio para costura. Não precisa um fio muito grande, porque é só uns pontinhos de costura. Vou voltar aqui esse último ponto pra gente fazer o acabamento aqui pra fazer a costura. Introduzo ele aqui na minha agulha de tapeceiro e eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou virar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Agora, eu vou desvirar e vou vir aqui no último ponto, pegando pela alcinha de trás do ponto e também na alcinha lá de baixo. E aqui, nesse ponto que a gente pulou, também pego na alcinha de trás dele e guardo esse fio aqui dentro, pra firmar o meu fio. Ajusto aqui a tensão do ponto, pra ele ficar bem simétrico. E agora, eu vou voltar com esse ponto aqui, ó, por cima aqui, dos pontinhos, pegando por baixo do ponto que eu fiz aqui pra deixar o fio pronto pra costura, tá? Então, agora eu voltei com o fio aqui pra costurar. E esse fio aqui do meu anel mágico, eu vou trancar ele aqui em mais alguns pontinhos pra firmar ele e vou cortar o excesso dele também, tá? Então, eu vou prender ele aqui pra não ter risco dele soltar. Sobre os meus pontos baixos aqui. E corto o excesso dele também. Daí, não tem risco dele desmanchar, tá? Então, agora, vamos fazer os olhinhos pra costurar tudo junto. Para os olhinhos, eu vou trabalhar com o fio branco. E a base dos olhinhos é muito parecida com a base aqui da nossa asinha, porém, aqui a gente vai trabalhar anel mágico de 6 pontos, 6 aumentos, e na última sequência que a gente faz um ponto e um aumento por toda a volta. Em cada olhinho eu tenho 18 pontos, tá? Então, como é uma base bem simples, igual a gente fez aqui, até a terceira carreira, eu vou correr pra vocês a receitinha aqui do lado, faço meu segundo olhinho aqui e volto pra gente rematar junto antes da costura. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui pra ter uma costura bem simétrica é fazer o arremate do fio, tá? Então, é importante que o acabamento esteja um acabamento também simétrico para que a costura fique assim também.
Então, aqui, ó, cortei o meu fio e vou voltar aqui o último ponto que eu fiz no meu trabalho. Este fio aqui eu vou introduzir numa agulha de tapeceiro. Agora, eu vou girar o meu trabalho pro lado contrário dele, assim, para fazer o acabamento. Pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo ponto e passo esse fio por baixo aqui para trás, desse jeito. Ajusto a tensão dele, desviro o meu trabalho e venho aqui no último ponto pela alcinha de trás do último ponto e também pego aqui na alcinha de baixo também, pra gente já ir firmando esse fio. Nesse ponto que eu pulei, eu também pego a alcinha de trás do ponto e tranco esse fio lá atrás, dessa forma. Volto aqui o meu trabalho e ajusto a tensão do ponto para que ela fique bem proporcional. Aqui a gente gerou um falso ponto baixo e a minha peça ficou bem retinha. Agora, com esse mesmo fio que tá aqui atrás, eu vou voltar com ele aqui por baixo, entrando aqui dentro desse último ponto que a gente fez aqui, do pontinho que a gente fez do falso pontinho. E vou voltar com ele aqui pra cima. É daqui que eu vou iniciar a minha costura, tá? Agora a parte aqui tá bem simétrica e a nossa costura vai ficar bem retinha. O próximo passo aqui é posicionar, então, a peça aonde ela vai ser costurada. A minha aqui, eu tô trabalhando com a corujinha da minha coleção dos bichinhos bolinha, e eu posicionei aqui os olhinhos da coruja no lugar onde eu quero que ele seja costurado. Aqui a gente pode abusar dos alfinetes, para que não haja risco da gente errar a nossa costura. Então, eu venho aqui e alfineto o máximo que eu puder, para que ela não mexa do lugar. Outra dica bem legal para quem tá iniciando na costura aí, é passar um pouquinho de cola pano aqui embaixo, alfinetar e deixar secar na cola pano na posição certinha, só no centro. E depois vir fazendo o contorno da costura, que daí não vai ter risco dos alfinetes saírem do lugar ou de tu errar a costura, tá? Então, para quem é iniciante, às vezes a colagem, iniciar com uma colagem facilita bastante na hora da costura, ó. Alfinetei, elas estão exatamente na posição que eu quero. Agora, a gente vai dar início à costura. Então, aqui tá o fiozinho de costura, que a gente rematou. E eu vou novamente introduzir ele na minha agulha de tapeceiro. Pra gente fazer a costura, desse jeito que a gente rematou o fio aqui, é bem simples. E eu vou sempre costurar sobre um pontinho de costura assim, ó. Aqui tá onde a gente saiu com o fio, tá? Eu saí no meio do meu ponto aqui. E agora eu vou vir aqui embaixo, ó, pegando só na alcinha, em uma das alcinhas do meu ponto lá embaixo, ó. Vou passar o meu fio aqui para marcar o meu primeiro ponto de costura. Vou vir agora aqui, ó, no próximo ponto, pegando a alcinha de cima do meu ponto. Só na alcinha de cima do ponto. E vou passar assim. Venho aqui embaixo, no próximo ponto, pegando só uma das alcinhas do meu ponto lá embaixo. Dessa forma. Puxo. Venho aqui em cima, tiro o alfinete, conforme eu vou passando na minha costura, só na alcinha de cima do ponto, passo o meu ponto assim, e vou puxando, controlando a tensão do meu ponto. Venho aqui embaixo no ponto proporcional ao ponto que eu tô costurando, pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo também. Dessa forma. Venho aqui, pegando a alcinha de cima do meu ponto, passo, venho aqui embaixo pegando só uma alcinha do ponto aqui embaixo também. Ajusto sempre a tensão do ponto e vou cuidando se a minha peça vai ficando bem simétrica. Conforme eu vou passando, eu vou tirando o meu alfinete. No próximo ponto, só pela alcinha de cima do meu ponto. E no ponto aqui embaixo também, só por uma das alcinhas do meu ponto. E assim, agora eu vou contornar toda a minha costura aqui, até chegar aqui no ponto onde eu iniciei. Então, eu vou seguindo assim, do mesmo jeito. Em cima, eu pego só uma alcinha do ponto. E embaixo também, eu pego só uma alcinha do ponto. Desta forma. Sempre ajustando bem a tensão do meu ponto aqui, tá?
Vou seguir até chegar aqui no final do mesmo jeito. E eu cheguei aqui no final da minha costura, contornando todo o meu olhinho. Aqui no final, eu tenho aquele pontinho por onde eu entrei no meio dele e comecei a minha costura, que é o pontinho que a gente fez o acabamento. E aqui tá a alcinha de cima desse pontinho que a gente fez, porque a gente costurou ele pelo meio. Agora, o meu último ponto de costura é essa alcinha que sobrou aqui daquele ponto de acabamento que a gente iniciou no meio dele. Então, eu passo meu fio aqui pra cima, ó. E quando eu voltar aqui embaixo, eu já vou voltar pro meu arremate do fio. Eu não gosto de dar nozinho em costuras aparentes das minhas peças, então o que que eu faço? Pra mim não ter que dar um nozinho aqui, quando eu voltar aqui embaixo, eu já vou cair com esse fio aqui dentro do meu trabalho e vou perder ele. Dessa forma. Eu escondo ele ali dentro, venho com a ponta da minha agulha aqui, arremato a tensão dele aqui para que ele não fique repuxado. Dessa forma, para que ele fique bem simétrico. Quando eu fizer a costura desse meu segundo olhinho, eu vou fazer a mesma coisa com o arremate do fio. Vou tocar aqui para trás e encontrar com este fiozinho aqui. Dou um nozinho nos dois e depois eu escondo eles dentro do meu trabalho, tancando na minha fibra. Para fazer a costura da asinha, eu posicionei aqui a minha asinha no lugar e eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 carreirinhas é onde eu vou colocar a minha asinha para começar a costura a partir dos olhinhos dela, tá? Daqui da nossa última carreira, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras para baixo do final da nossa corujinha. Vou posicionar elas assim, para elas ficarem bem simétricas, e agora eu vou dar início à minha costura aqui, ó. Aqui tá o meu ponto de costura. Vou tirar o meu alfinete, que pra vocês visualizarem bem. Agora, eu vou vir aqui embaixo e vou pegar uma alcinha também, só, do pontinho aqui embaixo, dessa forma. Aqui são pouquíssimos pontos de costura. Feito isso, agora eu vou voltar por baixo do mesmo ponto, assim. Só ajustar o meu fiozinho de novo aqui na minha agulha, que escapou. Então, eu volto por baixo ali e ajusto o meu pontinho assim. Vejo se ela tá no lugar certo. Agora, eu vou voltar aqui embaixo, no próximo ponto, pegando só uma alcinha do ponto lá embaixo também. Assim. Dessa forma. E agora, eu vou vir no ponto do lado aqui, passando por baixo do ponto. Assim. Tá pregada. Agora, quando eu voltar aqui, eu já vou perder aqui atrás, encontrando com um outro fio aqui, da outra asinha, pra gente não dar nó lá em cima. E vou amarrar os dois fiozinhos aqui, depois eu ajusto a minha asinha, tá? Então, eu vou dar um nó aqui nos dois e perder dentro do meu trabalho. Eu dou 1, 2 nozinhos, corto os excessos e guardo ele lá dentro da minha peça. Nos pontos que eu passei aqui, eu venho e ajusto com a ponta da minha agulha. Pregadas as asinhas, agora aqui nas asinhas eu posso fazer da seguinte forma. Se eu quero que as minhas asinhas fiquem abertas assim, é só eu dobrar elas assim e deixar elas abertinhas. Se eu quero que elas fiquem grudadinhas na minha corujinha, é só dar um pinguinho de cola aqui dentro, bem na pontinha, e deixar elas assim, fechadinhas. Daí, vocês podem escolher aí o jeito que vocês querem usar a asinha de vocês e ajustar ela. Se for optar por ela fechada assim, deem um pinguinho de cola aqui, rente ao anel mágico, posicionem aqui com o alfinete, sem pressionar ela colada contra a cabeça, só para que ela fique parada nessa posição assim, tá? Então, agora, vamos pro bordadinho do bico da nossa coruja. Pra fazer o bico da minha corujinha, nessa coruja aqui, eu optei fazer um bordadinho do bico dela, que eu acho que vai ser a forma mais fácil que você vai encontrar pra fazer.
Aqui eu tenho um pedacinho de um fio laranja, é o mesmo fio amigurumi, porém, por ele ser um pouco grosso, eu vou desfiar ele pro bordado ficar mais bonito, tá? Então, eu vou desfiar ele aqui e vou deixar ele em 3 fiozinhos apenas. Eu vou abrir o meu fio dessa forma. E vou soltar 3 pontinhas do meu fio. Depois que eu soltei aqui, ó, 3 pontas do meu fio, vou ajustar ele assim, para ele não ficar embolado. Vou introduzir ele numa agulha de bordar, tá? Então, é importante que essa agulha aqui tenha ponta para que a gente possa entrar e sair em qualquer lugar. Ao contrário da costura, pro bordado, eu sempre dou preferência para uma agulha de ponta. Assim. Agora, a gente vai iniciar o nosso bordadinho aqui. Para iniciar o nosso bordado, eu vou vir aqui, ó, no meio dos meus olhos. E vou marcar um ponto. Como a gente só tem uma carreira de distância entre um olhinho e o outro, eu vou marcar, ao invés de eu marcar nos buraquinhos do meu ponto, eu vou marcar exatamente no meio do meu ponto. Aqui eu tô, ó, 1, 2 carreiras acima dos meus olhinhos, ó, do final dos meus olhinhos, no meio dela. Então, nesse pontinho, bem no pontinho aqui, ó, do final dos meus olhinhos, bem no meio dele, é onde eu vou entrar com a minha agulha. Agora, eu vou contar aqui embaixo 3 pontinhos, daí aqui sim eu marco, ó, nos buraquinhos do meu ponto. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2 e 3. Vou entrar com o meu fio aqui em qualquer lugar do meu trabalho e vou cair com ele aqui aonde eu marquei, no meio do meu ponto. Exatamente no meio do meu ponto. Por isso, a importância de uma agulha com ponta pra gente fazer esse bordado. Porque eu consigo entrar e sair em qualquer lugar. Feito isso, agora eu vou vir aqui embaixo, no ponto aonde eu marquei o meu bordado. E vou voltar sempre no mesmo ponto de base aqui em cima. No meio do meu ponto. Vou puxar o meu fio e ajustar a tensão. Agora, eu vou vir com ele aqui do outro lado, no ponto aonde eu marquei. Lembra? 1, 2 e 3. E volto com ele aqui em cima, sempre no mesmo ponto de partida. Dessa forma. Agora, eu vou vir e vou marcar o ponto do meio aqui. E volto no ponto ali em cima. Assim. Agora, eu vou repetir essa mesma sequência que eu acabei de fazer aqui. Toda vez que eu vou bordando, eu vou ajustando assim, para que meu bordado não fique um em cima do outro e fique bonito. É importante, na hora de bordar, a gente ter paciência para ter um bom resultado. Agora, eu vou repetir a mesma sequência sempre, ó. Eu entro no primeiro ponto de partida, volto sempre lá em cima, no mesmo lugar. Vou botar aqui que eu saio em um lugar diferente. Tem que cuidar pra gente sempre sair no mesmo lugar, pro bordado não ficar torto. Assim. Agora, eu vou no do canto aqui. E volto ali no mesmo. Desse jeito. Agora, eu venho no do meio. E assim, eu vou seguir agora fazendo essa sequência desse bordado aqui, até preencher todo o biquinho aqui da minha coruja. Até que ele fique bem cheinho. Sempre vou ajustando os fios para que eles não fiquem emaranhados. Todo o segredo do bordado e das costuras tá no acabamento que tu vai dar para ele e na paciência que tu vai ter na hora de bordar, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou começar a sequência tudo de novo, tá? Então, eu vou sempre fazendo aqui a mesma sequência até preencher aqui o meu biquinho. Depois que eu tiver preenchido aqui todo o biquinho da minha coruja no meu bordado, se vocês sentirem resistência no final do bordado, por ele já até ficar bem cheinho aqui, vocês podem usar um alicate na hora de puxar a agulha, tá?
Então, aqui, sempre no final do meu bordado, eu gosto de fazer esse acabamento aqui, ó. Aqui é o meu ponto inicial de bordado. Agora, eu vou vir com esse fio aqui, ó, passar ele aqui embaixo para dar o último acabamento nessa parte aqui. Então, o que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de vir com um pinguinho de cola pano para fazer esse último acabamentinho aqui, ó. E também já trancar o meu fiozinho. E dar um pinguinho de cola pano aqui embaixo. Mas é só um pouquinho mesmo. É uma sujeirinha de cola pano bem aqui embaixo. Vou tirar o excesso aqui. E agora eu venho aqui, ó, dando o meu último acabamento aqui embaixo. E a cola já vai fazer com que o meu fio não escape depois. Então, agora eu vou vir aqui, ó, na outra ponta e já vou perder esse fio lá dentro do meu trabalho. Dando esse último acabamento aqui também. Agora, eu venho aqui com a ponta da minha agulha e vou ajustar essa tensão aqui, para que quando essa cola seque, ele fique bem posicionado aqui, bem direitinho. Assim. E daí, a gente também já faz um acabamento aqui na parte de baixo do nosso biquinho, tá? Agora, vamos pro bordadinho dos olhos. Para os olhinhos da nossa coruja, é um bordado bem simples. Eu vou entrar com um fiozinho preto, desfiado em um fiozinho só, aqui no canto do meu olhinho, na penúltima carreira. Assim. Vou trancar o meu fio lá dentro no nozinho que eu dei. E agora, eu só vou descer aqui, ó, do outro lado, no mesmo lugar. Quando eu cair aqui, eu já vou cair aqui do outro lado e vou repetir o mesmo bordado desse lado aqui. Assim. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa e perder esse fio lá pra dentro do meu trabalho. Vou ajustar aqui a tensão antes de fazer o corte do meu fio. E como aqui vocês viram que os pontos estão bem apertadinho, não tem nem risco desse fio voltar, tá? Agora, eu corto aqui o meu fiozinho. Porque os pontos são bem apertados, então não tem nem risco dele soltar depois. Vamos pro bordadinho agora das peninhas dele. Pra bordar as peninhas dela aqui, não tem jeito certo e errado de bordar, e nem quantidade certa e errada. Aqui vai ficar bem a gosto de vocês. Eu também desfiei o meu fio aqui, o mesmo que eu usei nas asinhas, eu desfiei em 2 fiozinhos para que fique mais delicado esse bordado, tá? Então, eu vou vir aqui, vou trancar esse fio aqui pra gente já iniciar o bordado. E o bordado é bem simples. Eu vou contornar aqui fazendo pequenos Vzinhos na minha corujinha. Então, eu venho assim, ó. Saio num ponto qualquer aqui, tranco o meu fio lá dentro. Agora, eu subo aqui no pontinho de cima, ó. E caio novamente no pontinho aqui embaixo, dando um intervalinho de um pontinho. Assim. Volto no mesmo lugar e já caio em outro lugar para fazer o meu próximo Vzinho. Então, eu vou fazer mais um com vocês aqui, ó. E como eu falei, não tem lugar certo e nem lugar errado. Vocês podem fazer esse bordado aqui aonde vocês preferirem e a quantidade que vocês preferirem também, ó. Subo num pontinho e desço paralelo ao mesmo lugar, dando um pontinho de intervalo.
dessa forma. Volto aqui no mesmo e já caio em outro lugar para fazer outro bordado, tá? Vou seguir aqui fazendo, então, esse bordadinho, que é bem simples, em lugares aqui aleatórios, e depois eu volto para mostrar para vocês. Feito aqui o bordadinho, como eu falei, não tem um lugar certo nem errado, é um bordadinho bem aleatório aqui das peninhas, eu fiz aqui bem pouquinhos pontos de bordado, é bem discreto. Agora aqui eu fiz uma chuquinha aqui nela, aqui eu tenho 3 fiozinhos cortados, e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou entrar aqui, ó, bem no cantinho, no meu primeiro pontinho aqui do canto, com a minha agulha. Ele tá bem apertadinho, mas dá pra entrar. Assim, e vou puxar esses 3 fiozinhos por esse ponto aqui. Os meus pontos são bem apertadinhos, então tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Por eles serem muito apertadinhos, às vezes eu sofro um pouquinho. Ó, agora eu vou passar aqui dentro e puxar assim. Dessa forma. Vou desfiar com um pente esses fiozinhos para dar um pouquinho de volume, deixar mais bonitinho. Vou cortar o excesso dele aqui. Tá deixar do mesmo tamanho do outro. E vou dar mais uma desfiadinha. Com a ajuda de um pentinho. Ou da própria agulha, vocês conseguem desfiar também o fio abrindo ele. Assim. Corto aqui. Se for uma coruja menino, assim ela já estaria pronta, né? Como a minha corujinha é uma menininha, agora aqui em cada chuquinha eu vou colocar uma pecinha de um aviamento, uma florzinha, alguma coisa, pra dar um charminho nela. Vou colar com a cola quente mesmo, e depois eu volto soltando as peninhas aqui também, que eu optei pela colagem, pela asinha baixa nessa, e eu volto mostrando o resultado final pra vocês. Então, agora, colei aqui os meus aviamentos, as minhas florzinhas na minha corujinha. Agora, por último, eu vou passar um pouquinho de blush embaixo das bochechinhas dela, pra dar uma corzinha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar bem embaixo do olhinho dela, um pouquinho de blush dos dois lados. Pra dar uma corzinha na bochechinha dela. Que eu acho que elas ficam mais engraçadinhas quando a gente passa uma corzinha nelas assim. Tiro todo o excesso aqui no meu braço, pra não correr risco de passar demais. E venho com um pincel aqui bem macio, dando uma corzinha na bochechinha. Só pra ela ficar mais rosadinha. E tá pronta a nossa corujinha. Então, feita aqui a nossa corujinha da coleção dos bolinha. Essa é a nossa segunda aula dos bichinhos bolinha de 15 peças de bichinhos bolinhas, que as receitas também estão disponíveis gratuitamente lá no meu Instagram. Então, super beijinho pra todo mundo. Não esquece de deixar o like se tu gostou dessa aula. Até a nossa próxima aula.